Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Kakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shja Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapata Kanjana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rushabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyache Rupa Sindhubhyae Bhaja Patitanama Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnava Jana Totene Kaye Jepida Paraijanere. Vamos continuar com o estudo do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 62 em diante. Dhyayato Vishayam Pumsa Sangaste Shupajayate Sangat Sanjayat Kamaha Kamat Krodho Bijayate. Traduzindo: nele cuja mente habita nos objetos sensoriais com um interesse absorvente, cria-se apego aos mesmos, do apego surge o desejo, do desejo surge a raiva. Krishna não diz aqui que têm de largar tudo. Fala sobre como largar. Isto é muito importante. Diz que, ao habitar constantemente nos objetos do prazer, o ser humano desenvolve uma forma intensa de apego aos mesmos. Isto é verdade. Quando os sentidos se ocupam de coisas como a luxúria, drogas e outras coisas, quando a mente e os sentidos se ocupam destas muitas coisas, apegam-se a elas e não são livres. Isto cria mais desejo de obter ainda mais coisas. Quando se fixam mesmo que só num prazer na mente, apegam-se a ele e acham muito difícil largá-lo. E então criam, não um, mas muitos mais desejos. Krishna diz: todas estas pessoas que estão na tua frente no campo de batalha, Arjuna, estas são todas as qualidades que surgem devido aos desejos, e só é preciso um desejo para criar muitos mais apegos. Duryodhana não quer largar o seu apego ao reino. Do seu apego ao trono de Hastinapur surgiram muitos desejos de ganhar mais e mais. Foi por isso que os Kauravas também tomaram Indraprastha. Queriam conquistar tudo. Isto também é verdade na nossa vida diária, quando ficamos obcecados ou controlados pela ganância, pelo orgulho e pelo ego. De um desejo surgem mais desejos, nunca é suficiente. As pessoas tornam-se gananciosas. É assim que o apego dá origem aos desejos. E quando um obstáculo aparece na concretização desses desejos, ficam irritados. Por que não consegui isto? Por que é que o meu vizinho conseguiu aquilo? Por que não eu? Esta raiva depois torna-se ódio. Capítulo 2, verso 63. Krodha bhavati samoha samohat smrti vibramaha smrti brahmashat buddhi nasho buddhi nashat pranashyati. Traduzindo: a raiva leva à desorientação, da desorientação vem a perda de memória, e por esse meio a inteligência é destruída. Da destruição da inteligência, a pessoa perece. Quando a raiva surge no coração do homem, priva-o do seu poder de discernimento. Fica incapaz de pensar e então não se vai acautelar com as consequências de tudo o que faz. Num ataque de raiva, não percebe o que está a fazer. Quando a raiva cresce, a memória começa a ficar confusa. E quando o cérebro começa a ficar confuso, a pessoa perde todo o controlo.
esquece-se dos relacionamentos, esquece-se de todos à volta, também se esquece do que tem de fazer ou não fazer. Neste estado é incapaz de planear, não tem qualquer determinação, perde todo o raciocínio. Quando a pessoa não controla os sentidos, fica reduzida a este estado, e quando um homem fica reduzido a este estado, torna-se fácil para ele abandonar o caminho do dever, o caminho do Dharma. Torna-se fácil para essa pessoa perder-se em caminhos diferentes. Uma pessoa que tem raiva também tem qualidades tais como dureza, violência, ganância e estupidez. A sua mente está sempre focada em ter um comportamento mau, está sempre a querer prejudicar as pessoas. Isto é maldade. Quando uma pessoa está zangada e não consegue controlar-se, reduz-se ao estado de existência em que não tem possibilidade de renascer como ser humano, rebaixa-se ao nível das espécies animais ou nasce num grau de criação muito baixo, infernal. Aqui o Sr. Krishna diz a Arjuna que se alguém não tirar proveito desta vida humana para realizar e alcançar a realização de Deus, para alcançar a graça de Deus ou receber a sua visão, esta vida é desperdiçada. Krishna diz que se esta qualidade animalesca surge na mente de um homem, ele tornar-se-á como um animal. Isto inclui a forma como pensam, todo o alimento que ingerem e a comida de que falámos anteriormente, o alimento dos sentidos. As pessoas estão tão apegadas ao que comem, as pessoas estão tão apegadas à forma como pensam, as pessoas estão tão apegadas ao que fazem nas suas ações. Se não tiverem beneficiado desta vida para alcançar a graça de Deus, na próxima vida nascerão como um animal. Nesta vida Deus deu-lhes um corpo humano para o alcançarem, mas elas recusam a graça de Deus, recusam a dádiva de Deus. E este é um grande pecado. As pessoas que comem carne, que não conseguem deixar de comer carne, na sua próxima vida irão certamente renascer como os animais que comeram, porque é uma maldição comer animais. Se há alguma coisa que pode desagradar uma pessoa, é uma maldição que alguém coloca em si mesmo. Se a pessoa não tiver a possibilidade de renunciar a todas estas coisas, será reduzida ao estado de existência animal. Pergunta-se-nos Upanishads: em relação àqueles que comem carne, com que atitude comem a carne? Isto é muito importante. Quando o animal está a ser comido, estão a assimilar toda a tristeza, a agressão e outras emoções deste animal. Quando põem carne no vosso interior, também estão a assimilar este karma do animal. Estão a colocar este estado inferior no vosso interior. Assim, na vossa próxima vida, nascerão de novo para queimar este karma. Nascerão no grupo de animais que mais comeram. Mas é claro, Deus é misericordioso. Ele permitirá sempre que se lembrem. Porque os animais também conseguem ter a percepção de compreenderem que devem mudar. Mesmo que se tenham reduzido a este estado degradante, Deus está convosco, dar-vos-á uma experiência para vos fazer recordar. Ele dirá: não precisam de fazer isto, não precisam de ir para as regiões infernais, não precisam de se reduzir e de se arruinar assim. Nesta mesma vida, podem alcançar Deus. Isto é misericórdia. Deus ama-vos, Deus preocupa-se convosco, Deus encarna, Deus traça a vossa vida e torna tudo possível para que o realizem. Mas não pode forçar-vos a fazê-lo. Mostra-vos o caminho para chegarem até Ele através do seu amor. Ele diz: estou à vossa espera, por favor venham, compreendam, despertem, façam primeiro o vosso esforço, controlem-se. Vou ajudar-vos. O Sr. Narayana conta uma história a Mahalakshmi. Há uma história que te vou contar, Devi, sobre como a sacralidade do Self, o conhecimento do Self, é muito importante. Vou-te contar a história de Deva Sharma. Deva Sharma nasceu em Shampur e tinha um grande desejo de ter o conhecimento de Deus. Tinha este desejo profundo, então rezou a mim:
Por favor, envia-me a pessoa certa que me vai ajudar a sair desta vida mundana para que eu me possa realizar e alcançar a perfeição da vida, disse ele. Um dia, Devasharma teve a visita de um Brahman, um sábio. Ofereceu algum prasad ao sábio e disse: Por favor, reverendo senhor, diga-me, quem me pode guiar para que eu me possa entregar plenamente a Deus? Quem me pode guiar para que eu consiga controlar os meus sentidos e a minha mente se consiga concentrar inteiramente no divino? O sábio disse-lhe: Vai a uma certa aldeia e lá encontrarás o teu guru. Nos arredores da aldeia existe um guru cujo nome é Sábio Nityananda. Vai ter com ele. Ele dar-te-á a iluminação e livrar-te-á da ilusão desta vida. Então Devasharma pôs-se a caminho da aldeia. Toc, 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 toc. Entretanto, nesta aldeia existia um pastor que tinha uma cabra. Todos os dias o pastor levava a cabra a pastar no campo. Um dia, quando estava a ir para o campo, um tigre saltou da floresta e rugiu terrivelmente. Mas quando o tigre saltou para a frente da cabra, em vez de a comer, logo que olhou para ela, ficou com medo e fugiu. Então a cabra ficou a andar, muito orgulhosa. O pastor ficou chocado e pensou: o que aconteceu? Por quê? Foi ter com o seu Gurudev, Nityananda Maharaj. Revelou-lhe tudo o que tinha acontecido e perguntou: por que foi isto? Normalmente um tigre comia a cabra ou comia-me a mim, mas não fez nada. Fugiu assustado. Naturalmente, com a sua visão interior, o sábio podia ver as vidas passadas da cabra, do tigre e do pastor. Olhando para esta visão, disse: o tigre ficou com medo da cabra, porque na sua última vida este tigre era um homem bonito e esta cabra era uma bruxa terrível. Nessa última vida, a bruxa tinha-o comido. O tigre ia comer a cabra, mas então viu que esta era a bruxa que o tinha comido anteriormente. Temendo que também nesta vida a cabra o comesse, fugiu. Devido ao mau karma da bruxa, tinha ficado reduzida a ser uma cabra. Alguns dias depois, Devasharma chegou ao ashram à procura do seu guru. Sentou-se no ashram à espera de falar com o seu guru, que estava lá a ler o Bhagavad Gita. Nessa altura, o pastor veio ao ashram trazendo a sua cabra com ele. O pastor também se sentou ali a ouvir o Bhagavad Gita, e era assim todos os dias. O pastor trazia a cabra porque sabia que a sua cabra tinha sido uma bruxa e pensava que seria bom para a cabra ouvir o Bhagavad Gita. Ouvir o Bhagavad Gita purificaria a cabra, então trazia a cabra para ouvir o Bhagavad Gita para a libertar do seu lamentável estado nesta espécie subhumana que era devido ao karma passado da cabra. Um dia, o tigre também veio ao ashram, assustando toda a gente. O guru chamou e disse: Ei, anda cá! Deu-lhe umas palmadinhas dizendo: Senta-te aqui! Começou a ler a glória do Gita ao tigre. Assim os três, o pastor, o tigre e a cabra, estavam ali sentados, a ouvir o Bhagavad Gita. Então o guru revelou-lhes quem tinham sido nas últimas suas vidas. Ele disse: Pastor, eras um Brahman, tinhas o conhecimento, mas praticaste-o apenas mecanicamente. Como não aplicaste este conhecimento no teu interior, foste reduzido a ser um pastor. Eras muito sábio e instruído, mas eras apenas para teu ganho pessoal. Como andavas sempre a correr atrás do ganho pessoal, nasceste aqui, pobre e infeliz. E os outros dois sabem quem eram nas vossas vidas passadas. Então o guru aconselhou os três: concentrem-se e escutem o Gita com uma fé profunda e tentem mudar o melhor que puderem. Os olhos do tigre e da cabra começaram a brilhar e sempre que ouviam o Gita, não havia inimizade entre eles. Tinham alcançado esse estado de perfeição, mesmo que nas suas últimas vidas não o tivessem alcançado pela graça do Senhor. Ao ouvir o Gita, chegaram a este ponto de realização. Por fim, os três alcançaram a salvação. Aqui o Sr. Krishna diz a Arjuna: não desperdices a vida, aproveita todas as oportunidades, não sejas estúpido, não sejas tolo.
Não deixes que esta qualidade negativa assuma o controle sobre ti. És o Atma, alma. És o grande observador. És muito melhor do que tudo isto. Não cedas à tua fraqueza e eleva-te. Capítulo 2, versos 64 e 65. Ragadveshaviyuktaistu Vishayanindriyashcharan Atma Vaishyer Bidayatma Prasadam Adigajati Prasade Sarva Dukhanam Hanirasyopajayate Prasana Jetaso Yashu Buddhi Paryabatishtate. Traduzindo. É movendo-se entre os objetos sensoriais, mas com os sentidos sujeitos ao self, livres de gostos e desgostos, que se alcança uma grande e doce clareza de alma e temperamento, na qual a paixão e o sofrimento não encontram lugar. A inteligência de um tal homem é rapidamente estabelecida no seu lugar apropriado. É movendo-se entre os objetos sensoriais, mas com os sentidos sujeitos ao self, livres de gostos e desgostos, que se alcançam uma grande e doce clareza da alma. Aqui, Bhagavan não diz que as pessoas não devem desfrutar do que têm. Tudo foi dado por Deus, devem apreciá-lo, mas não devem tornar-se escravas disso, não devem ficar apegadas a isso. Krishna diz que se a alma realizada em Deus entra em contacto com os sentidos e objetos sensoriais ou com gostos e desgostos, estes são instrumentos de progresso. Ela não está sujeita à negatividade destes instrumentos. Pode utilizar estes instrumentos porque não tem apego a eles e não procura nenhum benefício pessoal com eles. Devido ao processo de controlo dos sentidos, é livre. Mesmo que estas qualidades de gosto e desgosto despertem no seu interior, mesmo que lhes apareçam, isso não significa nada. Uma vez que a alma realizada está centrada no self, uma vez que está centrada em Deus, nada a incomoda. Tudo o que faz é como uma criança. Uma criança não se incomoda com as coisas. Cristo diz na Bíblia que se alguém quer entrar no reino dos céus, tem de ser como uma criança. Uma criança pode gostar e depois, no momento seguinte, não gostar. As crianças não guardam rancor, não se vingam. Krishna diz: primeiro têm de disciplinar os sentidos. Se os sentidos não estão disciplinados, serão reduzidos a um estado animal. Mas uma alma realizada, com uma mente disciplinada, ultrapassa tudo. Ao entoar os nomes divinos, ao praticar japa e meditação, está-se sempre a lembrar o divino nas atividades diárias. Desta forma, a pessoa permanece livre, porque seja o que for que esteja a fazer, não se apega a isso, não criará mais apegos, mesmo que as almas realizadas se movam entre os homens, mesmo que estejam perto de pessoas que são negativas, isso não as afeta, não importa o que aconteça, estão inteiramente centradas no divino, são livres principalmente do sentido de gostar e desgostar, são renunciantes interiormente. Citando: e temperamento na qual a paixão e o sofrimento não encontram lugar, a inteligência de um tal homem é rapidamente estabelecida no seu lugar apropriado. Aqui o Sr. Krishna diz: quando os sentidos estão disciplinados e quando não há maneira de gostar ou desgostar, então o coração de um devoto torna-se transparente, torna-se inocente, torna-se puro. Nesse estado, desfruta-se da beatitude espiritual. A pessoa torna-se pacífica em todas as situações. Permanece na serenidade do self. A pureza do coração é uma causa direta de alegria e serenidade. O prasad que oferecemos a Deus é a pureza do coração. Quando a pessoa trabalha em si mesma e se torna serena, isto torna-se um prasad, que é oferecido ao divino. O que quer que faça, tudo é prasad. Tudo é uma oração e está constantemente a levar a pessoa para estados mais e mais elevados. Capítulo 2, verso 66. Nasti buddhirayuktasya nejapyuktasya bhavana nejabhabayata shanti
Ashantasya Kuta Sukham. Traduzindo. Para aquele que não está em yoga, não existe inteligência nem concentração. Para aquele sem concentração, não existe paz. E para um inquieto, como pode existir felicidade? O homem a quem falta autocontrolo não consegue ter paz de espírito e não consegue pensar em Deus. Está sempre a correr para o mundo exterior, então como pode pensar e concentrar-se no oceano da suprema beatitude? Como pode tornar-se calmo e tranquilo? Não será capaz de se concentrar, porque nem sequer sabe o que é a paz. A mente do homem mundano permanece sempre distraída e o seu coração permanece constantemente a arder e agitado sob o impulso do amor e do ódio. Não se consegue concentrar porque está ocupado ou a amar ou a odiar. Está sempre a concentrar-se na luxúria e na raiva, na ganância e no ciúme. Krishna diz a Arjuna: centra-te na equanimidade da mente. Tenta o teu melhor para tornares a tua mente equânime, para que te possas libertar. Vocês podem controlar as vossas emoções. Uma mente descontrolada não tem paz e é sempre agressiva. Sem paz de espírito não pode haver verdadeira felicidade. Pode criar-se uma certa ilusão de felicidade e pensar que se é feliz. Quantas pessoas fazem isso? Muitas. Perguntam às pessoas: por que estás feliz? Elas dizem: não sei porque estou feliz por isto, estou feliz por aquilo. Alguém que não tem conhecimento espiritual, o conhecimento do self, que não está no caminho de amar Deus, não conhece a felicidade real. Quando as pessoas falam sobre amor, não fazem ideia do que é o amor. Aquilo a que chamam amor é na realidade apenas paixão. Anseiam por cuidar ou serem cuidadas. Quando olham para a forma como as pessoas amam no mundo exterior, veem que todos estes relacionamentos são falsos. Toda esta felicidade que as pessoas criam no mundo exterior não é verdadeira. Só é verdadeira para a mente, porque está a alimentar a mente. Faz com que a pessoa se sinta feliz. Oh, estou feliz se alguém me agrada para ser feliz. Mas se estou sozinho, estou deprimido. É verdade. Oh, estou terrível. Oh. É sempre sobre si mesmo, sempre sobre a ânsia por atenção. É isto que as pessoas chamam felicidade. Estas pessoas que têm autocomiseração anseiam por atenção. O mundo gira em torno disto. Krishna diz a Arjuna: não sintas pena de ti mesmo. Que felicidade pode advir daí? Que alegria verdadeira pode advir disso? Isto reduzir-te-á a um estado lamentável, a um estado animal. Então não fiques assim. Liberta-te disso. Nesse estado nunca terão paz. Estarão inquietos e infelizes, mesmo que criem a ilusão de serem felizes. No momento em que esta ilusão é removida, estarão novamente infelizes. Despertem. Deus é a coisa mais importante. Ele é o objeto principal do prazer. Ele é o supremo. Não esta ilusão a que vocês chamam felicidade. Quando o vosso próprio coração for verdadeiramente feliz, então estarão sempre felizes. Mas quando a vossa mente está feliz, devem ter cuidado. Nasti buddhira yuktasya. Aqui Krishna diz: a mente estúpida, ela não é inteligente. As pessoas chamam a este estado de não inteligência, inteligência. Capítulo 2, verso 67. Indriyanam vicharatam yanmano nobidiyate tadasya harati pragnam vayurnavam ivam basi. Traduzindo. Quando a mente segue os sentidos, experienciando os seus objetos, o entendimento é arrebatado por eles, tal como o vento arrebata um navio sobre as águas. Quando a mente está feliz, devem ter cuidado. Não é felicidade verdadeira, mas felicidade a curto prazo. O entendimento é arrebatado por eles, tal como o vento arrebata um navio sobre as águas. No Gita, Krishna já fala sobre navios. É espantoso, sabem? Nos dicionários do Ocidente encontrarão referências a navios muito mais tarde.
mas o navio já tinha sido mencionado há 5.000 anos, no tempo de Krishna. Quando a mente segue os sentidos, se a mente e os sentidos de um homem não estão disciplinados, não estão focados no divino, os seus sentidos vão arrastar a sua mente com eles. Isso pode afetar o intelecto. Ao afastar-se de Deus, a pessoa irá procurar o exterior e automaticamente irá degradar-se. Citando, experienciando os seus objetos, o entendimento é arrebatado por eles. Fim de citação. Isto é verdade, especialmente quando não se recebe atenção. Pensem numa esposa que está completamente apaixonada pelo seu marido e que não recebe a atenção que deseja. Como é que ela fica? Isto não é verdade apenas para as mulheres, é verdade para qualquer um. A mente é arrebatada, o entendimento é arrebatado. Lá no fundo, o coração diz, sim, isto é errado. Têm a sensação de que estão a fazer alguma coisa errada, mas a razão não funciona claramente. Nem sequer conseguem pensar, tornam-se estúpidos. Se alguém vos disser, és estúpido, nem sequer o vão ver, porque a razão não existe. Não existe entendimento. Isto vai automaticamente conduzir a pessoa à sua queda. Citação. Tal como o vento arrebata um navio sobre as águas. Fim de citação. Um vento forte pode afetar o comportamento de um barco em direção ao seu destino. O barco pode ser desviado da sua rota correta e ser sacudido no mar alto com ondas enormes e levarem o convés e depois ir ao fundo. Numa tal situação, irão afogar-se. Mas se um marinheiro experiente souber como navegar, pode usar o vento para navegar o seu barco e mantê-lo na rota. Pode usar o vento para alcançar o seu objetivo e o mesmo para uma alma elevada. Uma alma elevada está acima do bem e do mal. Ainda está no mundo, é um Jivan Mukta, mas usa tudo em seu redor como instrumentos de Deus para alcançar a realização de Deus. Não se senta a chorar, mas usa as experiências da vida para alcançar Deus. Vê a mão de Deus em todos os aspectos da vida. Capítulo 2, verso 68. Asmadyasya mahabao nigruitani sarvasha indriyani indriyayartebhyas tasya prajna pratishtita. Traduzindo. Portanto, ó tu de braços poderosos, aquele que dominou totalmente a excitação dos sentidos pelos seus objetos, a sua inteligência está firmemente fundada no sereno conhecimento do Self. Krishna diz novamente, aquele que está plenamente focado está centrado no divino no seu interior e vê o divino no seu interior. Krishna dirige-se a Arjuna como Mahabao. Ele que possui braços longos, robustos e poderosos, ele diz, tu não és fraco, és um grande herói e um grande guerreiro. Não deve ser difícil para ti subjugar a tua mente, ter a mente sob controlo. Não deve ser difícil para ti ter os teus sentidos sob controlo e domesticá-los. Então, controla os sentidos, Arjuna. Controla os sentidos. Som, tato, paladar, visão e olfato, sem quaisquer fraquezas. Portanto, mexe-te, afasta-te desta excitação nos sentidos. A alma tem desfrutado dos sentidos através de muitas vidas. A mente tem mantido a alma presa devido a este longo e ininterrupto gozo dos objetos sensoriais. Desde o princípio dos tempos, os sentidos desenvolveram uma atração natural pelos seus objetos. Então, controlem os sentidos, mudem-nos para que se possam libertar. Não deixem a vossa mente ser distraída por estes impulsos. Eles estiveram sempre lá a tentar deter-vos. Agora sigam em frente. Não estão sozinhos. Deus está convosco. Quando focarem a vossa mente e a vossa mente se tornar estável, verão que o Divino está lá convosco. Capítulo 2, verso 69. Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashyato mune. Traduzindo, aquele que tem autocontrolo está desperto durante aquilo que é a noite para todos os seres. Quando todos os seres estão despertos, isso é a noite para o iluminado.
As experiências do homem mundano, ignorante e do homem de conhecimento são muito diferentes. É como o dia e a noite, mas aqui isto não tem nada a ver com o dia e a noite reais. Aqui o dia refere-se àquele que está desperto, o iluminado, aquele que está fora das trevas, aquele que tem autocontrolo, está desperto durante a noite. Aqui a noite significa toda a agitação no mundo exterior. Aquele que tem autocontrole está desperto, o que significa que está vigilante, está a vigiar. O self está a observar e a controlar, de modo a que a pessoa não caia em tentação. Essa pessoa é sábia. Mas quando a pessoa é ignorante, é como se estivesse na escuridão. É noite para esses seres. Para o iluminado, aquele que está centrado no self, aquele que encontra o divino no self, o dia e a noite não são vistos como diferentes um do outro. Durante a noite, a pessoa não vê, enquanto um yogi vê mesmo de noite. Quando a mente da pessoa foi obscurecida pela nuvem dos sentidos, ela não vê, não percepciona nada. Só quando a luz da realização de Deus, a luz do yogi, desperta, é que ela percepciona a natureza de Deus no seu interior e em toda a parte. Embora todo o prazer neste mundo e no próximo seja perecível, momentâneo, transitório e cheio de sofrimento, envolto nas trevas da ignorância, desde o princípio dos tempos, o homem mundano considera estes prazeres como eternos e cheios de alegria. As pessoas que estão na escuridão da mente e que estão tão apegadas à autossatisfação criam a ilusão de serem felizes. Ainda estão na escuridão, ainda estão na noite. Mas aqueles que têm autocontrolo, aqueles que estão despertos, encontram a alegria, encontram a realização de Deus, encontram a sabedoria do divino encarnada no âmago do coração. Então surge o despertar no seu interior. Não estão no estado de sono, não estão no estado de inconsciência. Têm o verdadeiro conhecimento de Brahma-gyan. Compreendem que é Deus que trabalha através deles, que têm Satchitananda no seu interior. Têm a verdade de Deus, o conhecimento de Deus e a beatitude de Deus no seu interior. Estão no mundo. Podem usar tudo no mundo, mas não estão apegados ao mundo. Utilizam cada ação, cada pensamento e tudo que vem dos sentidos. No entanto, permanecem separados do mundo. Estão na luz, não nas trevas da ignorância.